Para tudo o que você está fazendo, porque eu vou evitar que você cometa um erro que a maioria dos investidores internacionais comete. Eu não vou nem falar da importância de investir internacionalmente. Vocês já me conhecem aqui do canal da Finclass. Eu posto muito vídeo falando sobre a importância disso. Não só para quem quer viajar para fora, para quem quer gastar em dólares, mas como proteção do nosso patrimônio aqui mesmo no Brasil. Agora, a gente tem que se preocupar com várias etapas e não sair fazendo as coisas de qualquer jeito só porque é importante. Ah, dei aquele clique, entendi, preciso investir no exterior, então eu vou abrir conta em qualquer corretora e vou comprar qualquer coisa. Não, que aí você pode acabar indo pelo caminho errado e se frustrar, e essa frustração se refletir em prejuízos para o seu bolso. Eu costumo dizer que a maior parte da energia a gente gasta antes mesmo de investir. E a gente precisa considerar dois aspectos: da alocação. Que ativos fazem sentido para mim? Que ETF que faz sentido? Que proporção entre ações e renda fixa e REITs, que é o investimento imobiliário internacional, eu vou construir para o meu perfil? E a outra questão que é importante e frequentemente negligenciada é a implementação. Será que eu tenho custos se eu investir por esse caminho e por esse outro? Investir aqui diretamente do Brasil vai me custar quanto? Se eu quiser investir diretamente lá fora, o que eu pago? Então eu estou aqui para alertar. E eu quero falar sobre os custos de remessa para o investimento direto no exterior. Porque eu vejo muita gente falando, investir diretamente no exterior é o melhor caminho e não tem discussão. Eu acho que tem discussão. Eu acho que normalmente quem fala que esse é o melhor caminho, indiscutivelmente, não coloca na conta o custo do seu dinheiro sair aqui do Brasil e chegar lá, porque o dinheiro não acorda magicamente nos Estados Unidos falando inglês com um sotaque diferente. Você tem que pagar um custo de remessa cambial e um imposto sobre operações financeiras, que é o IOF. Se a gente for olhar só que a taxa de um ETF de S&P lá fora é 0,03% ao ano, enquanto um ETF similar aqui no Brasil é 0,23% ao ano, poxa, aí parece uma grande disparidade. Mas se a gente computar que para o dinheiro chegar lá fora eu gastei uma quantia significativa, de repente a gente equilibra melhor esta equação. Para isso eu fiz uma simulação bem simplificada, apenas para a gente olhar qual que é o tamanho da diferença que isso pode fazer em prazos mais longos. Então o que eu fiz, pessoal, como premissas aqui para a gente entender? Eu peguei aqui o índice S&P 500, que é o índice que compreende as maiores empresas dos Estados Unidos. Eu peguei esse índice já considerando o reinvestimento dos dividendos ao longo do tempo, portanto, é o conceito do S&P 500 Net Total Return, que é o S&P 500 com os dividendos reinvestidos e já descontado o imposto desse dividendo, porque a gente quer falar de rentabilidade real. Lá fora o dividendo ele já pinga na sua conta líquido dos impostos, já tendo tomado uma mordida de 30% nesse dividendo. Então eu vou trabalhar com o dinheiro que ficaria realmente disponível. Por isso que eu estou pegando o índice líquido e não o índice bruto. É o net, não o gross. E aí eu simulei alguns cenários. Um americano que estivesse investindo no ETF lá fora, onde ele não precisa pagar o custo de remessa porque ele já está nos Estados Unidos. O outro caso é um brasileiro ou uma brasileira que quer investir e paga 2% de taxa de remessa toda vez que manda o dinheiro, mais o IOF. Portanto, 2,38% de custo para mandar esse dinheiro. O terceiro perfil já simula alguém que invista diretamente lá fora, estando no Brasil, portanto tem que pagar remessa, só que paga metade do custo de remessa que o outro pagou. Ao invés de ser 2% no custo da remessa, será 1%, mais o IOF, portanto, 1,38% de custo. E um quarto perfil, só para a gente ter aqui algum tipo de comparação, eu simulei alguém que está no Brasil que quer comprar o IVVB11 que está disponível aqui mesmo na nossa bolsa. Portanto, ele não tem um custo do envio da remessa, porque está comprando aqui mesmo no Brasil, mas esse ETF tem uma taxa de administração muito maior do que a taxa de um ETF parecido lá nos Estados Unidos. Então, coloquei uma taxa adicional nessa simulação aqui, que é a taxa equivalente de um IVVB11, que é 0,23% ao ano. Eu simulei um investimento de $1.200 por ano, que daria uma média ali de $100 por mês,
E eu fiz isso ao longo de 15 anos, mas simulando apenas uma compra anual. Então começa o ano 1, investe aqui R$ 1.200. Ano 2, investe mais R$ 1.200. Enquanto isso está rendendo e cada ano você faz um aporte adicional. Que rentabilidade você usou? Eu peguei a performance do S&P 500 em dólares, ou seja, não considerando a apreciação que o dólar teve frente ao real nesse período, porque senão ia ficar uma coisa estratosférica, porque o dólar se valorizou uma barbaridade nesses últimos 15 anos. E eu auferi que ao longo desses 15 anos, a performance acumulada por esse índice foi de 623,3%. Se eu anualizar isso, para ter uma ideia quanto que esse ativo rendeu ao ano, eu chego no número de 13,5% em dólar ao ano, que é uma bela rentabilidade. E aí, bom, eu tenho aqui $1.200 para investir todo ano. Se eu pago remessa cambial, chega na minha conta da corretora menos do que os 1.200. É assim que a gente simulou o poder da taxa. Seu dinheiro é mordido, então nunca chega a cair os 1.200 lá no investimento. Cai um pouco menos porque você teve custos no meio do caminho. E eu não estou nem considerando aqui taxa de corretagem. Tem várias corretoras que ainda cobram isso. E aí neste gráfico de barras que vai aparecer para você, você consegue ter uma ideia do valor acumulado ao longo de todo esse tempo. Como esperado, quem acumulou mais foi a primeira opção, que não está considerando o custo de remessa, que seria um americano que já está lá nos Estados Unidos, já está recebendo em dólar, vai lá e faz os investimentos dele sem ter que pagar nada para mandar o dinheiro, porque ele já está nos Estados Unidos. O pior resultado aqui da amostra ficou por conta do investidor ou investidora que pagou 2% de taxa de remessa mais o IOF de 0,38, que é o custo médio que as corretoras que estão prestando serviço de investimento internacional para brasileiros têm cobrado por aí. Então esse é um parâmetro realista, é mais ou menos a média de cobrança que a gente tem visto. Você pagar metade da remessa, né, 1%, que é a coluninha azul aqui, obviamente ficou melhor, mas o interessante é que nessa simulação aqui, mesmo eu tendo uma taxa de administração muito mais alta, no caso do IVVB11, eu ter pagado essa taxa de remessa em todo o aporte fez com que eu tivesse menos dinheiro lá na frente. Portanto, para quem enche a boca para falar que lá fora é necessariamente melhor, talvez nem tanto. Claro, tem outras nuances que precisam ser consideradas. Se a gente fosse calcular uma simulação real do IVVB11, tem outros custos a se considerar também. Por exemplo, a ineficiência fiscal do reinvestimento desses dividendos, eu sei disso. A gente só está querendo ser didático e mostrar que existe um impacto considerável que muitas vezes não é percebido. E essas diferenças que estão vendo na tabelinha, elas seriam agravadas se você fizesse investimentos mensais. Lembra, eu fiz uma simulação de uma compra por ano, ou seja, 15 compras, já que eu estou simulando 15 anos. Imagina se você tivesse feito ali um investimentinho todo mês. Você estaria pagando taxas todos os meses. Se tiver corretagem, pior ainda mais. E isso tenderia a agravar esse dinheiro que você está deixando na mesa. Então você está me falando para investir aqui direto no Brasil e esquecer investimento direto lá fora? Não. Investir diretamente lá fora tem inúmeras vantagens, pessoal. Eu só acho que tem caminhos diferentes a depender do perfil de cada investidor. Poxa, se você, por exemplo, vai morar fora do Brasil algum dia, tá com esse plano, tá se planejando, eu acho que você já deveria estar investindo direto lá fora. Seu dinheiro já vai estar lá para o dia que você se mudar, você acessar com mais facilidade. Seria ruim você estar com dinheiro aqui no Brasil, aí você se muda para fora, tem que fazer a venda dos ativos, pagar imposto nessa venda, para depois ainda pagar mais uma remessa para aí sim o dinheiro chegar lá na sua mão, já que você estaria morando nos Estados Unidos. Então, só dei um exemplo aqui de um perfil que talvez para essa pessoa fosse melhor investir direto lá fora. Mas tá vendo que já entrou um fator qualitativo aqui na nossa equação? E não é só número, não é uma discussão determinística. Perfeito, então eu vou te dar umas dicas aqui de como se precaver. O meu apelo aqui é, primeiro pense se para você faz mais sentido investir aqui mesmo do Brasil, que é legal e dá resultado sim, ou se você quer investir diretamente lá fora, que também pode ser muito bacana. Gaste um tempinho nessa decisão. Veja os outros vídeos que temos aqui sobre esse assunto no canal da Finclass. Decidi, quero realmente investir direto lá fora.
Tente minimizar os custos e tente procurar alguma corretora que te dê mais liberdade. O que eu quero dizer com isso? Porque hoje as corretoras, a maior parte delas, exige que você envie a remessa usando o próprio serviço da corretora. Ó, eu não sou jurista, mas isso para mim aqui sempre teve cara de venda casada. Eu vou usar o teu serviço de investimento, mas eu sou obrigado a usar o teu serviço de remessa? Aí o argumento é, não, a gente não obriga. A gente deixa você usar um outro serviço de remessa. Só que aí a gente vai te cobrar uma taxa a mais. Poxa, aí não, né? Eu procuraria um outro serviço para baratear o meu custo. Aí a corretora vai me cobrar um adicional se eu quiser usar um serviço terceiro. Aí acaba meio que não tendo muita opção, você é quase obrigado a usar o próprio serviço da corretora. Eu não gosto disso e eu espero que elas mudem essa iniciativa no futuro. Quase todas são assim. Isso vale para a Avenue, isso vale para Banco Inter, isso vale para muitas outras que estão atuando aqui no mercado brasileiro. Procure saber se de alguma maneira a sua corretora permitiria receber recursos de outras fontes. O que eu já vi acontecer? Só para dar mais um exemplo aqui, você é brasileiro, você está aqui no Brasil, você abriu uma conta numa dessas corretoras e está investindo diretamente lá fora. Só que aí surgiu uma oportunidade de você fazer um freela, você fazer um trabalho para uma empresa estrangeira. Você está aqui no Brasil ainda, mas surgiu a oportunidade, você trabalhou e essa empresa vai te pagar em dólares. Aí você pensa, eu já tenho essa conta na corretora, eu estou recebendo em dólares lá. Poxa, eu vou mandar esses dólares que já estão nos Estados Unidos para minha corretora e eu invisto, maravilha. Não, tem muitas corretoras que não aceitam o seu dinheiro se a fonte já for em dólares. Assim sendo, você seria obrigado a ter que trazer o dinheiro pro Brasil para usar o serviço de remessa deles para mandar de novo, o que tornaria o processo muito ineficiente e aí mais custo aqui para a nossa discussão. Então, pense isso, verifique com a sua corretora antes. Segundo ponto, tentar procurar um serviço que seja suficientemente bom, porque eu entendo, às vezes a gente topa pagar um pouquinho mais pela conveniência. Poxa, essa corretora é um pouco mais cara, mas olha, ela é intuitiva, ela me dá um baita apoio na hora de declarar o imposto de renda, eu gosto dela, meu dinheiro já está aqui. Eu entendo isso, mas é bom que você esteja ciente do quanto você está pagando por essa conveniência. E aí, se possível, tentar baratear. E é aí que entra um problema, pessoal. Infelizmente, eu tenho minhas suspeitas, tá? A minha suspeita é que todo mundo cobra caro e justamente por isso ninguém quer mostrar o quanto que está cobrando de fato. Então essa questão do custo é sempre meio escondidinha nas corretoras, você nunca tem muita certeza. O jeito de ter certeza é quando de fato você já fez a conta na corretora e você simula realmente uma remessa na hora de fazer mesmo. Então lá, você abriu a conta na Avenue, enviar dinheiro. Coloca lá, quero enviar 10 mil reais. Eles vão te mostrar quantos dólares aqueles 10 mil reais vão virar. Então você já tem uma noção de quanto que é o custo dessa conversão. No Banco Inter, a mesma coisa, vou lá, vou simular para mandar um dinheiro. Ali você vai ter o custo mais exato. Mas antes de eu virar cliente, antes de eu abrir a conta, essa informação fica escondida. Isso é péssimo. Vamos dar um exemplo aqui de como as coisas podem ser meio capciosas. Vou pegar um exemplo aqui, pode ser da Avenue, porque ela é a mais conhecida, tá, pessoal? Mas isso valeria para outras, tá? Não é um ataque, eu acho que a Avenue é uma ótima corretora, não acho que ela é barata, mas ela é realmente muito bem estabelecida, ela tem o maior market share de brasileiros investindo diretamente lá fora. Você entra aqui na página da Avenue, na parte de câmbio, ó, quando eu boto aqui o mouse, conta internacional, cliquei em câmbio, abre essa seção. Eu desço um pouquinho, em teoria tem um campo para eu fazer uma simulação aqui, com pouquíssimo detalhe, né? Vamos pegar R$1.000 que eu mandasse, virariam 174,04. A cotação atualizada com base no dia 25, só que eu estou gravando esse vídeo no dia 26. Portanto, eu vou pesquisar quanto que fechou o dólar no dia 25, só para a gente ter uma coisa realmente mais precisa. Então eu venho aqui, ó, pode ser no Google mesmo, só para ter uma noção, eu vejo aqui no dia 25 de julho que o fechamento foi 5,64. Eu vou usar uma planilhinha do Excel de apoio aqui. Então, ó, vou mandar R$1.000, a cotação do dólar 5,64. Portanto, com isso, eu deveria receber 177,3 dólares. Só que a simulação da Avenue me mostrou que eu vou receber, na verdade, 174,04. Vamos colocar esse número lá, 174,04. Dou um Enter. Aqui ele me dá
o valor estimado total, que bateu com o valor que a Avenue me deu ali, né? O custo final ficaria aproximadamente R$ 5,75 por dólar, que é a cotação do VET que a Avenue me apresenta aqui, 5,75. E aí eu consigo calcular o spread. Eu consigo comparar o câmbio que eu vi, que era o câmbio real de 5,64, com o quanto me custou de fato, que foi 5,74, um spread de 1,88. Se eu tirar aqui o IOF, fica um spread de 1,5. Esse 1,5 aqui, eu acho que até está mais competitivo. Mas como eu falei, o custo real não é esse na plataforma inicial antes de você ser um correntista. O real é na hora do vamos ver, que aparece ali no aplicativo na hora de você mandar a remessa. Por quê? Porque o custo padrão da Avenue sempre foi 2%. E aí, conforme você tem mais dinheiro na Avenue, eles vão baixando esse custo. Só que essa escadinha de preço você não encontra com facilidade. Eu já pedi para a Avenue algumas vezes, eu não recebi essa informação. Ou seja, falta de transparência para cliente, e eu como um profissional independente, eu preciso falar sobre isso. Veja bem se vai ser esse 1,5, porque por muito tempo foi 2. Pode ser, e eu vou torcer para que realmente eles tenham baixado um pouco a taxa, que é algo que eu realmente torcia e pedia para que acontecesse, para que tivesse mais concorrência nesse mercado brasileiro, para o custo poder cair. XP, há pouco tempo atrás, estava cobrando R$ 2,25, sendo ali uma das mais caras do mercado, sendo que a XP é grande, ela poderia fazer uma iniciativa realmente para fomentar o mercado e baixar até a taxa mais competitiva, mas ela preferiu ir pelo caminho contrário, falou, já que eu tenho muito cliente, muito mercado, eu não tenho por que cobrar mais barato, e foi logo para a taxa mais alta entre a concorrência. Então tem muita diferença de custo entre uma corretora e outra. Minha sugestão é tentar fazer essa pesquisa antes. Avenue, é isso mesmo? É 1,5? Vê no aplicativo na hora do vamos ver se bate com isso. Veja também nessas instituições, cara, se eu tiver mais dinheiro aí, eu vou pagando menos? Porque a Avenue diz que sim, tá no próprio site, mas eu não sei o quanto que cai essa taxa. Quanto que eu tenho que ter para ficar mais barato? No Banco Inter, só para trazer também mais exemplos de custos, o custo padrão é 1,5 e conforme você tem ali mais investimento, vai baixando até poder chegar perto de 1, que aí eu acho que já é um custo muito competitivo. O Banco Inter, particularmente, eu acho que é uma plataforma que não é tão boa como a da Avenue, mas ela é uma das mais competitivas em custo e é transparente, além do que não tem taxa de corretagem. Na Avenue, também eu vou deixar claro, essas condições mudam a todo momento, por isso que eu sempre tomo cuidado para falar das corretoras, porque eu gravo um vídeo e quando o vídeo sai, às vezes mudou o custo. Por isso que eu tô falando para vocês verificarem na prática. Mas a Avenue, até pouco tempo atrás, tinha um plano em que você poderia fazer algumas poucas movimentações no mês sem pagar a corretagem na hora de comprar. Aí eu vou comprar, sei lá, eu tenho 4 ETFs na carteira e eu compro um pouquinho de cada mês. Você vai comprar o primeiro, o segundo, o terceiro, no quarto você pagaria a corretagem. Leve isso em conta. No Banco Inter, como na Nomad, você não tem a taxa de corretagem e você vai ter já custos um pouco mais competitivos. O Inter podendo baixar conforme você tenha mais patrimônio lá dentro e a escadinha de valores eles fornecem com mais facilidade. Quando eu pedi ao Inter, eles me enviaram as informações de faixas de valor. A partir de 300 mil é um cliente de tal, então a taxa cai para tanto. Isso é legal, mais transparência. Mas você pode fazer o teste aí. Abre a XP ali, o site, abre o BTG, tenta ver se você encontra essa informação de qual é o custo de remessa que a corretora cobra. E responde aqui nos comentários por que você acha que essa informação está tão escondida sempre. Você acha que as corretoras estão escondendo o jogo? Ou acha que é só falta de atenção, não colocaram lá por algum motivo? Você que vai me contar, bota aí nos comentários o que você acha de toda essa questão dos custos estarem pouco transparentes. Então, pessoal, para a gente ir amarrando aqui, se encaminhando para o final, a gente precisa considerar o atrito operacional, né? O custo até o momento que o investimento de fato é feito. Muitas vezes a gente não coloca na conta, sabe aquela história de que os olhos não veem, o coração não sente? Aí muita gente age assim com os investimentos, né? O que os olhos não veem, o bolso não sente também. Pô, mas deveria sentir, que a corretagem impacta. Pense no conceito de juros compostos. Pode ser que eu pagar uma taxinha agora, no único aporte, seja pouco dinheiro para mim.
Mas se eu vou investir ao longo de 10, 20, 30, 40, 50 anos, eu economizar e pagar 1% na taxa de remessa ao invés de pagar 2%, vai fazer uma diferença no longo prazo. Se eu pago $1 a cada compra como corretagem, ao invés de eu pagar 0, isso vai fazer diferença no longo prazo. Por isso, eu clamo, inclusive, pela ajuda de vocês, porque a única coisa que pode fazer com que essas corretoras se movimentem e baixem os custos é quando o cliente começar a exigir. Quando tiver mais concorrência nesse mercado, aí elas começarem a perder clientes para as corretoras que são mais baratas, aí sim elas vão se mexer e procurar baratear. Então, exija da sua corretora mais transparência, mais clareza nesses custos, melhores condições, se não procure uma corretora melhor, porque senão elas vão correr muito risco de uma corretora que seja imensa lá fora decidir fazer frente aqui no Brasil, tendo um poderio econômico para investir, sendo que lá fora já é padronizado, normalmente não se cobra mais corretagem, normalmente o serviço é aberto, pode receber remessa de qualquer lugar, com liberdade, e aqui no Brasil a gente vai fazendo essa reserva de mercado, vai tentando prender o cliente, vai tentando evitar que ele use o serviço da preferência dele para usar o meu próprio serviço. Isso é muito ruim, mas é reflexo de um mercado que ainda está amadurecendo. O tema investimento internacional ainda é pouco difundido. Em média, os investidores brasileiros têm 1% de exposição aos mercados internacionais, isso é um nível extremamente baixo. E eu e você do outro lado estamos juntos nessa para mudar a realidade, para que nós todos possamos investir internacionalmente de maneira mais livre e barata, para que assim a gente construa patrimônio de uma maneira mais saudável. E aí, gostou do vídeo de hoje? Fez sentido para você? Você já tinha reparado o quanto você está deixando na mesa quando faz a remessa para sua corretora internacional? Deixa aqui nos comentários, sugere uma provocação, a gente pode se ajudar nessa briga. Então, antes de eu me despedir, peço que você deixe seu like caso tenha gostado desse vídeo, encaminhe para aquele seu amigo que está doido para abrir uma conta numa corretora internacional e já sair investindo e não pensou nos custos ainda. Também se inscreva no canal da Finclass e ative o sininho para que todo vídeo novo que a gente publicar possa chegar em primeira mão até você. Pessoal, um grande abraço e até a próxima.